Olá pessoal, tudo bem? Hoje continuamos a nossa maratona de atividades remotas do IFPR Campus Irati, língua portuguesa, professor Roger. Bom ter você aí me assistindo, preste atenção, acompanha no livro, faça suas anotações, nós vamos fazer um meet para a gente conversar, para você tirar suas dúvidas. Esse conteúdo é importantíssimo para a vida de vocês, para vestibular, para Enem, para tudo que vocês forem planejar de carreira acadêmica e também para algumas questões pessoais, ok? Muito bem, então na aula passada nós vimos o realismo e o naturalismo, a origem, quando começou, de onde veio. Então a gente viu, né, França, Europa, início do século XIX, metade do século XIX, aqui no Brasil, fim do século XIX, começo do século XX, ok? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade então a isso, e de primeiro eu convido vocês a dar uma olhada nessa imagem aqui. Bom, aqui é o Rio de Janeiro, então a cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Então dá uma olhada nisso, então vocês vão perceber, né, a carroça. Então aqui a gente tem um boi puxando, um pouquinho mais chique, né, não é uma carroça como a gente vê talvez lá no interior do interior, mas a gente vê que né, tem tração animal e enfim. Vejam que as ruas ainda não são ruas, nem pedra tem. As construções elas são bem antigas, as vestes das pessoas, né? Então chapéu e outras coisas assim. Essa próxima imagem, ela vai nos mostrar o Rio de Janeiro já no início do século XX. Então veja, gente, de alguns anos a gente percebe uma diferença grande na descrição da cidade. Então vejam que a gente já tem postes com luz, a gente já tem... ainda continuam as carroças aqui, né, com tração animal, mas a gente já tem aqui desse outro lado os calhambeques, os carros. Percebam que as pessoas, elas já estão se vestindo diferente e não só aparentemente, né, o comportamento das pessoas já é diferente também. Então isso nos mostra o quê? Que o grande avanço tecnológico, o grande avanço de urbanização das cidades, ele aconteceu e aconteceu de um modo muito rápido, até meio que abrupto, ok? Então nós vamos ver nesse momento os aspectos da literatura realista e naturalista no Brasil, ok? Então lembrando que a gente viu na aula passada como que foi no mundo e como que então chegou até aqui no Brasil. Bom, a gente está falando das últimas décadas do século XIX e início do século XX, lembre-se disso. O que aconteceu? Que coisas aconteciam no Brasil? Primeiro, o fim da Guerra do Paraguai, lá em 1870. Então foi um período de batalha intensa no Brasil, chegou ao fim a Guerra do Paraguai. A abolição da escravatura em 1888, né? Então o livre trabalho, a liberdade dos negros, escravos aqui no Brasil. O fim da monarquia e o início da república, né? Uma coisa... precedeu a outra e também uma coisa veio depois da outra. 1889. Isso também, todos esses acontecimentos sociais, eles abriram o Brasil para o mundo. Ou seja, a gente teve um aumento do fluxo comercial e também de giro de capital. Lembrando que a gente está falando desse momento do nascimento do capitalismo e tudo que a gente conversou na aula passada. Ou seja, as relações de comércio se ampliam. Então, intensificam-se a exportação e a importação de produtos agrícolas, produtos de matéria-prima que saíram aqui do Brasil, né? Lembrando lá, pau-brasil, pedras preciosas e tudo. E a questão da imigração. Em que sentido? As pessoas vindo do campo para as cidades e os estrangeiros fugindo de algumas guerras, fugindo de algumas revoluções nos seus países, essencialmente na Europa, e vindo se refugiar no Brasil. Além disso, no início do século XX, então saindo do século XIX, indo para o século XX, nós temos o quê? Nós temos uma crise intensa da sociedade, desde os tempos da colônia, mas que se explodem aqui agora. Algumas coisas, como por exemplo, as relações de comércio,
as relações culturais, as relações religiosas, os costumes das identidades dos povos que chegam até aqui o Brasil. E isso também mostra uma coisa muito interessante. Por outro lado, o Brasil vivia tudo isso, mas mesmo assim apresentava um atraso em relação aos outros países que já estavam mais desenvolvidos. Então veja que o Brasil dá uma grande guinada, né, nessa questão da urbanização, da evolução, da industrialização, da urbanização das cidades, mas ainda assim está aquém de outros países que já são mais desenvolvidos ou que passaram por esse processo de desenvolvimento. Ou seja, existe um descompasso, né, uma briga, vamos dizer assim, entre o modo de vida nacional das elites que comandam o país e a classe trabalhadora. Ou seja, os ricos muito ricos e a classe trabalhadora cada vez mais pobre. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Lembram disso? Bom, xibom, xibom, bom, bom. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então vejam que essa verdade cantada pelas meninas lá na década de 90 é muito antiga. É praticamente, como eu disse aqui, desde os tempos coloniais, né? A exploração do trabalho e esse paradoxo social que a gente vive no Brasil, né? Essas desigualdades intensas sociais. O crescimento acelerado das cidades, ela traz algumas consequências, né? É como se um rolo compressor de modernidade estivesse passando por cima das pessoas, dos animais, das árvores, do meio ambiente, enfim, dos costumes, tudo por conta de uma modernização, né? Uma modernização requerida pelo mundo. E nesse momento também existe uma explosão do papel da imprensa tratando de questões políticas e também por meio de folhetins. Eu já expliquei para vocês os folhetins quando nós estudamos romantismo, lembram disso? Que traziam algumas novelas, alguns romances com questões sociais. Lembre-se que nós estamos falando de realismo e naturalismo, ou seja, é uma análise da realidade social, ok? Nesse ponto estamos falando do Brasil especificamente. E também crônicas, ou seja, o que é uma crônica? Uma crônica é uma reflexão sobre um fato que aconteceu no seu dia a dia, um fato cotidiano. Então o que aquele fato cotidiano te traz ou nos faz refletir? Os escritores pensavam nisso. Tudo bem, pessoal? O que influenciava os pensadores, os políticos e os escritores literários nessa época? Uma corrente muito forte que nós estudamos na aula passada, do Auguste Comte, do positivismo, lá da França. Lembram disso? Então, o que era isso? Era uma ideia que trazia a questão de que o avanço tecnológico, a modernização, a urbanização iria trazer melhoria de vida para as pessoas. Tanto que nessa época, não sei se vocês sabiam, mas essa foi a primeira bandeira que era usada pelo Império até 1889, então dessa época que a gente está falando. E aqui que vem o slogan Ordem e Progresso. Ou seja, uma ideia positivista de que só pela ordem o progresso virá. Então vamos ordenar as cidades, vamos colocar as pessoas em casas, em fábricas, vamos trabalhar nos costumes das pessoas, fazer todo mundo ler, todo mundo escrever, para que a mão de obra produza mais, tá? Ok. Sobre a literatura especificamente, lembra que a gente está fazendo uma contextualização histórica dessa época. A literatura, ela passa a ter um caráter extremamente analítico. E vejam que eu deixei em letra maiúscula aqui para vocês lembrarem. Então, é uma análise da sociedade. Ok? Os personagens, as narrativas, as histórias que tem nos livros, depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros deles, do realismo e naturalismo, é tudo isso para fazer uma análise da sociedade, desses costumes e de algumas ideias que permeavam ali nessa época no Brasil. Uma representação crítica e objetiva da realidade social.
Então lembre-se que quando a gente fala de realismo, a gente não está falando assim, o realismo falava a realidade. Não é só isso, né? É uma análise da realidade. Então não é como uma foto simplesmente estática, mas é uma foto... Lembra daquela abertura da aula que nós fizemos, do jardineiro chegando lá com os pés sujos, carregando coisas, velho, né? Então é essa análise que o realismo-naturalismo propõe. Uma análise crítica e objetiva da realidade social. Essas são as 5 palavras fundamentais do realismo-naturalismo. Guarda isso. Análise crítica e objetiva da realidade social. Ok? A gente tem como principais representantes escritores dessa época o Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo aqui no Brasil. Então lembre-se, realismo, análise crítica e objetiva da realidade social. Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo. Ok? Esse slide, pessoal, é um dos principais para vocês memorizarem e aprenderem. Ok? Caminhando. Então vamos falar um pouquinho do Raul Pompeia. Então olha só que bonitão ele, né? O Raul Pompeia. Ele é um carioca, então ele nasceu no Rio de Janeiro, estudou na Europa, voltou para o Brasil e ele ele escreve uma das obras mais importantes da literatura realista no Brasil, que é o Ateneu. Então vou mostrar aqui de pertinho o livro para vocês. Então o Ateneu do Raul Pompeia, olha ele ali do lado, né? Essa imagem aqui vocês vão entender daqui a pouco. Então o que é... quais as características do Raul Pompeia e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, ok? Muito bem. O livro em si, assim como a característica do Raul Pompeia, é um caráter meio que autobiográfico. A gente não tem certeza se é uma autobiografia, né, do Aloysio Azevedo, mas a gente diz que a obra dele, né, o Ateneu, ela tem um caráter autobiográfico. É escrita em primeira pessoa, então o narrador é personagem, né? O narrador vive a história. E também é memorialista, ou seja, traz à memória algumas coisas, reflete sobre algumas coisas da infância. Então ele é adulto, né, o Sérgio, refletindo sobre quando ele tinha 11 anos, ele foi estudar num colégio interno que era o Ateneu. Então o Sérgio, o personagem principal, adulto, mais ou menos uns 30 anos, refletindo sobre quando ele foi para esse colégio interno lá, o Ateneu, quando ele tinha 11 anos de idade. Então o Sérgio é o personagem principal, né? Na abertura do livro, o pai dele deixa ele na porta do Ateneu e ele diz essa frase aqui para ele: filho, vais encontrar o mundo, coragem para a luta. Ou seja, essa abertura, ela já nos mostra como que seria a passagem do Sérgio ali pelo Ateneu. Ele foi forjado pela sua passagem nesse colégio interno, de maneira intelectual, emocional e até sexual. Então pensa no colégio interno só de meninos. Pensa, né, o que não conversava, o que não acontecia ali. Tem algumas cenas que mostram a questão de abuso, a questão de que os mais fortes sobrevivem, que é aquilo que a gente viu na aula passada, né, algumas ideias que permeiam a literatura realista, mas que também são bem parte da realidade social, né? É uma narrativa objetiva e faz uma descrição expressionista. Agora um pouquinho de arte, pessoal. Vocês já devem ter estudado o expressionismo com a professora Maressa. Então, como que a descrição expressionista se manifesta lá no Ateneu? Ela é minuciosa e, além de minuciosa, ela é quase que real. Você quase que sente o cheiro das coisas, quase que você sente o toque da descrição das paredes, das carteiras. Então, é muito forte, né, essa descrição expressionista.
Sobre o Ateneu em si, então ele foi publicado em 1888 e ele tem um ponto de vista muito subjetivo da realidade social. Vejam que a capa do livro e essa foto aqui, ela mostra o quê? Mostra alguns meninos conversando, veja que tem um líder, os outros prestando atenção nele. Então a gente percebe que o Ateneu, como um internato, era como se ele representasse, como se ele fosse um símbolo da sociedade brasileira. Então, analisar, refletir, pensar, criticar o colégio interno, as coisas que aconteciam ali, as relações que aconteciam ali, é analisar a sociedade brasileira. É fazer denúncia de algumas questões sociais, como a questão do capital, né? Então, quem tem mais dinheiro lá no internato se dava melhor, quem é mais forte se dava melhor, quem não seguia os padrões ou não era influenciado por esse meio sofria. Então, é como se o Ateneu representasse a sociedade brasileira, ok? Como se o internato representasse a sociedade. E existe uma crítica muito forte da decadência dos valores lá do Segundo Império, ok? O Colégio Ateneu, como eu já estava tentando explicar para vocês, é como se fosse um microcosmo da sociedade brasileira. E o que é mais forte nesse livro é que o meio influencia o comportamento das pessoas. Então eu não quero dar muito spoiler. Vocês vão escolher um livro do realismo e naturalismo no Brasil para ler. Vocês vão trazer depois para mim uma resenha, vamos trabalhar com resumo, vamos discutir esses livros. Então, se você se interessou por essa questão do Ateneu, pode já reservar ele para você ler. Ok? Então, Ateneu, Raul Pompeia. Outro escritor, ele é o Aloísio Azevedo. Eu até deixei entre parênteses aqui, pessoal, para ressaltar que o Aloísio Azevedo é do naturalismo. Então, o Aloísio Azevedo, ele é um maranhense. Então, ele nasceu no Maranhão, frequentou a alta sociedade, conhecia alguns costumes da burguesia, e ele escreve um dos livros mais representativos do naturalismo, a obra-prima do naturalismo no Brasil, O Cortiço. Então, trazer um pouquinho mais para perto aqui. Então, nós temos O Cortiço do Aloísio Azevedo, ok? Muito bem. Então, o Aloísio Azevedo, eu não sei se eu não falei Aloísio Azevedo agora há pouco no lugar de Raul Pompeia, mas Aloísio Azevedo é agora, tá bom? Então aqui tem uma fotinha do Aloísio Azevedo. Então vejam que o bigodão estava em alta na época, né? O que ele traz de diferente da questão realista para o naturalista? Alguns pontos que a gente vai destacar, ok? O primeiro deles é que as classes sociais mais pobres, agora elas ganham força na narrativa literária. Então, o Ateneu, ele falava muito da questão de alguns valores sociais, né? O Raul Pompeia, só que ainda girava em torno de uma sociedade mais alta, dos meninos de classe um pouquinho mais alta, que tinham condições de ir para o internato, enfim. Agora a gente está falando da classe mais baixa da sociedade. Então, no Cortiço, que também é um ambiente, é um lugar, é um espaço físico que ganha quase que vida, representando a sociedade brasileira, ele vai trazer uma análise crítica da sociedade. Tem um outro livro dele chamado O Mulato, que trata principalmente sobre o preconceito racial. Então a história de um negro, de um ex-escravo, que se apaixona por uma branca. E esse amor é um amor proibido. Porque como que naquela época um negro ia se relacionar com uma mulher branca, né?
E também discute a questão da hipocrisia. Lembra que eu falei para vocês que o realismo ele criticava as questões cléricas, né? Então o padre aqui, ele é muito racista e ele é também criticado por ser hipócrita. Voltando a falar do cortiço, então das classes mais baixas da sociedade, a gente tem como destaque a questão do proletariado urbano. Então os trabalhadores urbanos daquele contexto do final do século XIX, início do século XX no Brasil, eles são retratados no cortiço. O que é o cortiço? É como se fosse, ok? Como se fosse uma mini favela. Então as pessoas elas estão ali dividindo parede, dividindo água, dividindo casa, dividindo espaço, dividindo a vida, dividindo comida, alimento, banheiro, para conseguir sobreviver nesse mundo desigual, né, que era a sociedade brasileira. Então o cortiço é uma moradia coletiva muito precária, sem higiene, sem conforto. Vocês vão ler no livro ali como é pesada a descrição do cortiço. As pessoas que moram ali são de diferentes origens, então são estrangeiros que vieram morar no Brasil, imigrantes, são mulatos capoeiristas, são policiais da classe mais baixa, mascates, ou seja, a gente que vem de muamba, a gente que vende as coisas para conseguir sobreviver, lavadeiras. Então, esse proletariado urbano que é destacado nessa obra do Aloysio de Azevedo. O personagem, um dos personagens principais é o João Romão, que é o proprietário do cortiço, que cobra aluguel e que quer ascender na vida de qualquer forma, passando por cima das pessoas, explorando, cobrando indevidamente e tudo mais. Muito bem. Sobre o cortiço, então, sobre o livro O Cortiço, pode ser um dos livros que você também vai ler, se você se interessar. Na epígrafe do cortiço diz assim, ó: a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Ou seja, essa questão de ler a realidade e fazer uma análise crítica e objetiva partindo de considerar apenas a verdade, ou seja, não ficar fugindo da realidade, não ficar imaginando uma sociedade, mas falar como ela verdadeiramente é, ok? Continuando sobre cortiço, a gente tem evidente ali a exploração física e econômica das pessoas. Então o João Romão, ele é um capitalista de primeira, ele só quer saber de dinheiro e de explorar as pessoas. A linguagem ela é muito ágil. Como assim ele é ágil? Não fica perdendo tempo com descrição, enrolando. Ele vai contar a história rapidinho, ele é objetivo, tá? O que é muito interessante aqui no cortiço, pessoal, é o aspecto sensorial da obra. Como assim? Você consegue sentir o cheiro do suor, da roupa suja, do banheiro. Você consegue sentir as pessoas. Você consegue imaginar como que as pessoas elas se comportam ali, mas pelos meios mais sensoriais, tá? De gosto, de cheiro, de tato. Isso é muito forte na obra. Isso é muito presente aqui na obra. O que é muito forte também no cortiço, um pouco acontece no Ateneu, mas no cortiço é muito forte, é a questão da personificação do espaço. Vocês vão perceber, quem for escolher ler o cortiço, que tem momentos que parece que ele está falando de alguém, de uma pessoa, mas ele está falando do lugar. Né? Então ele fala assim, por exemplo, hoje ele acordou cedo. Então, não foi o cortiço que acordou, mas as pessoas que moravam no cortiço que acordaram. Isso na literatura tem um nome, personificação. Então, quando você dá vida a objetos, mas o que é mais forte ainda na obra do cortiço, que é uma característica do naturalismo, é a zoomorfização dos personagens. Pessoal, aqui no cortiço, as pessoas ali descritas, os personagens, elas são quase que animalizadas. Então diz assim, trabalhava como um cavalo, dançava como uma galinha, cheirava, exalava como uma cadela no cio, se rolava na lama como porco.
Então, a animalização do homem é chamada de zoomorfização. Então, pessoal, o Cortiço ele é um grande livro, é um dos expoentes do naturalismo no Brasil. Quem se interessou, leia o naturalismo, ok? Agora é o seguinte, a gente vai entrar no principal representante do realismo no Brasil, que é o Machado de Assis, tá? Então eu vou fazer uma pausa, eu vou parar essa videoaula aqui, porque a gente já teve bastantes informações até agora, e eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando do Machado de Assis, beleza? Então, ó, na dúvida, para, anota, reflita sobre tudo isso que a gente viu até aqui, que a gente vai voltar agora, daqui a pouquinho, falando do Machadão.